Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos, Senhor, vossa face, e nós seremos salvos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Hoje, na festa da transfiguração do Senhor, 6 de agosto, nós lembramos o bom Jesus em tantas igrejas e santuários espalhados, mas também, antigamente, se fazia memória nesse dia da Sagrada Face de Jesus. É por isso que nós estamos gravando hoje esse vídeo, como uma homenagem de louvor à Sagrada Face e também uma homenagem a Santa Teresinha, porque no dia 6 de agosto foi quando Santa Teresinha do Menino Jesus, mais duas irmãs, fizeram o seu ato de consagração à Sagrada Face. É de conhecimento de todos que Santa Teresinha era devotíssima da Sagrada Face e do Menino Jesus. Por que Santa Teresinha era devota? A devoção de Santa Teresinha, bem como da família toda dela, toda a família de Santa Teresinha, participava da arquiconfraria da Sagrada Face de Jesus. Porque eles tiveram conhecimento dessa devoção através da irmã Maria de São Pedro, que foi a vidente da Sagrada Face de Jesus. Uma grande mística que teve visões da Sagrada Face e que teve uma grande vida de santidade e era carmelita, como Santa Teresinha, que depois veio a entrar para o Carmelo. Também da Sagrada Face nós temos outras místicas e santas que viram a Sagrada Face, como a irmã Maria Perina e outras que também foram videntes da Sagrada Face. Qual a importância da devoção à Sagrada Face na nossa vida? Como eu iniciei com aquele verso do Salmo, é por essa razão. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. O céu nada mais é do que contemplar Deus face a face, não é? Buscar a visão beatífica, buscar a união com nosso Senhor, contemplar a face do Senhor, né? Até tem um cântico antigo e que eu gosto muito, é aquele que diz assim, que a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus. Contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. Então nós precisamos buscar cada dia da nossa vida contemplar a face de Jesus em nós. Evidente que a devoção à face de Jesus não é uma devoção fragmentada, só uma parte do corpo de Jesus, é uma devoção a Ele todo, né? Assim como nós temos devoção ao coração de Jesus, a devoção às chagas de Jesus, ao sangue de Jesus, é a devoção a Jesus inteiro, manifestado em seu coração transpassado pela lança e manifestado em sua sagrada face de amor, que do alto da cruz olhava para cada um de nós, que olhou e que através do seu olhar mudou a vida de tantos, como aquela pecadora, que ao ver Jesus teve o seu coração tocado e mudado, como tantos enfermos que ao ver a face de Jesus foram curados, como tantos que ao contemplarem a face de Jesus se converteram. Meus irmãos, é essa a importância. Buscar a Deus todos os dias, buscar estar face a face com Jesus, amando, honrando, buscando sempre a graça de Deus. E a essa devoção está ligada muitíssimas promessas e graças. Foi uma manifestação do próprio Jesus, o desejo de que a face dele fosse honrada em todos os lugares. O desejo que a face dele fosse venerada em todos os lugares.
em casas, nos lares, nas famílias. Isso se confirmou através da igreja, né? Os papas recomendaram, muitos papas recomendaram a devoção à Sagrada Face. Como Jesus também pediu à irmã Maria de São Pedro que cunhasse a cruz da Sagrada Face para a defesa contra o inimigo e contra as heresias e, sobretudo, contra a blasfêmia. Jesus disse à irmã Maria de São Pedro: essa devoção eu a quero de maneira especial como uma devoção de reparação. A importância dessa devoção é reparar as ofensas, os pecados cometidos contra o coração de Jesus e Nossa Senhora, coração imaculado de Nossa Senhora, contra a face adorável de Jesus, ultrajada, vilipendiada e ofendida pelos nossos pecados. Por isso é importantíssima essa devoção nesses tempos nossos, porque são tempos que como nunca o pecado brada e grita, como nunca o pecado é propagado e difundido como um bem. Como um bem. Não se lembram que o pecado é uma ofensa a Nosso Senhor e que fere o seu coração sagrado, que fere a sua face amorosa, que nos contempla dia e noite. Então é importantíssima essa devoção por causa da reparação. Jesus disse à irmã Maria de São Pedro: esta é uma devoção de reparação. Então procure reparar os próprios pecados, as próprias misérias, e reparando, repare também, busque reparar os pecados e as ofensas de tantos nossos irmãos, pobres pecadores espalhados pelo mundo inteiro. Então é importantíssima essa devoção para os nossos tempos. Jesus disse isso à irmã Maria de São Pedro, Jesus disse à irmã Maria Perina, como a Perina Aguirre, que também teve também a revelação da medalha escapulário da Sagrada Face, que é importantíssima, ligado várias promessas a cada um de nós. E aqui então, para não ficar muito extenso o vídeo, as promessas que Nosso Senhor faz para aqueles que são devotos da sua Sagrada Face, né? Aqui nós temos a Sagrada Face que a irmã Maria de São Pedro venerava e propagava, né? Que é chamada, uma das Sagradas Faces, das expressões da Sagrada Face, que é chamada de Verônica, ou seja, a verdadeira face de Jesus, né? Então aqui nós temos uma estampa dessa Sagrada Face. Temos aquela do Sudário de Turim, também muito usada e muito difundida, tá bom? Então aqui são as promessas. Primeira promessa: eles receberão em si mesmo, pela impressão de minha humanidade, uma irradiação resplandecente da minha divindade, e por ela serão tão iluminados no íntimo de suas almas, que por sua semelhança com minha face resplandecerão com fulgor superior ao de muitos outros na vida eterna. Que grande graça! Jesus disse isso a Santa Gertrudes, está no seu livro de número 4, no capítulo 7. Segunda promessa, Jesus fez a Santa Matilde, que foi outra grande confidente mística de Jesus, assim como Santa Gertrudes. Tendo perguntado a Nosso Senhor sobre se aqueles que celebram a memória de sua face nunca seriam privados de sua amável companhia, ele respondeu: nenhum deles será apartado de mim. Se você tem devoção à face de Jesus, ele está prometendo, você não será apartado dele. Só por essa promessa valeria muito sermos devotos da Sagrada Face. A terceira promessa de Nosso Senhor. Nosso Senhor disse à irmã Maria de São Pedro, prometeu que ele imprimirá a sua semelhança divina nas almas daqueles que honraram sua Sagrada Face. A gente não vive pedindo? Fazei em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus fala a ela que imprimirá a sua semelhança em nós, aqueles que são devotos. Esta face adorável é, por assim dizer, o selo da divindade, que possui a virtude de reproduzir a semelhança de Deus nas almas que lhes são devotas. Ele disse isso no dia 6 de novembro de 1845.
Por meio de minha sagrada face operarás milagres. Olha a importância da devoção à Sagrada Face, de você ter a Sagrada Face e ter devoção a ela. Por meio dela, Nosso Senhor operará milagres. Através de minha Sagrada Face obterás a conversão de muitos pecadores. Nada que pedirdes ao fazeres este oferecimento ser-te-á recusado, se soubesses como a visão de minha face é agradável para meu Pai. Quanta luta a gente tem pela nossa conversão e pela conversão dos nossos. Está aí um remédio, precioso remédio dado pelo próprio Jesus. É promessa dele. Ele disse isso à irmã Maria de São Pedro no dia 22 de novembro de 1886. Trarei graças de conversão de muitos pecadores. Então tenha devoção. Sexta promessa. Assim como em um reino tu podes obter tudo o que desejas com uma moeda marcada com a efígie do príncipe, da mesma maneira, no reino dos céus obterás tudo o que desejares com a preciosa moeda de minha santa humanidade, que é minha adorável face. Essa é uma moeda para alcançarmos tudo do reino dos céus e o próprio reino dos céus. Todos aqueles que honrarem a Sagrada Face com espírito de reparação, olha aí, exercerão assim o ofício da piedosa Verônica. Quer ser Verônica? Quer reparar a face de Jesus vilipendiada, cuspida, escarrada, ensanguentada pelos nossos pecados e os pecados da humanidade? Seja devoto da Sagrada Face com espírito de reparação, de consolar. Conforme o cuidado que tomardes ao reparar minha desfigurada face pelas blasfêmias, assim também cuidarei da tua, que foi desfigurada pelo pecado. E como nós precisamos desse cuidado. Nela imprimirei a minha imagem e torná-la-ei tão bela quanto naquele instante em que deixavas a fonte batismal. Veja, Nosso Senhor tornasse a nossa face bela. O que ele está querendo dizer aqui? Devolverá a nossa alma, por meio dessa devoção, a inocência batismal. Isso é muito importante. Ou seja, a santidade, a inocência batismal, a graça de Deus em nós, a vida de Deus em nós, a importância da Sagrada Face. E a última promessa. Nosso Senhor prometeu-me, disse outra vez a irmã Maria de São Pedro, que todos aqueles que defendem sua causa nesta obra de reparação, Nosso Senhor sempre insistindo, a devoção à Sagrada Face é uma obra de reparação. Por palavras, orações ou escritos, ele próprio os defenderá diante de seu Pai na hora da morte. Ele purificará suas almas, apagando-lhes todas as manchas de pecado e restaurando-os em toda a sua beleza primitiva. Veja bem, a Sagrada Face de Jesus aplacará a ira do Pai pelas ofensas cometidas pelo nosso pecado. Nosso Senhor mesmo será o nosso advogado, o nosso defensor. Se a gente trabalha por esta obra de reparação, se a gente busca reparar os próprios pecados e os dos nossos irmãos por meio de uma devoção amorosa, piedosa, filial e comprometida à Sagrada Face de Jesus, não só receberemos as promessas que Nosso Senhor fez, porque Ele é fiel, mas estaremos fazendo esta grande obra de amor, que é a reparação, nos nossos tempos tão necessária. Muito se ofende, pouco se repara. Como é importante reparar, como é importante que Nosso Senhor encontre em nosso coração, e mais do que isso, em nossa vida, um consolo. Alguém que o ame e que procure fazê-lo amado, conhecido e adorado por todos. Na sua Sagrada Face, no Santíssimo Sacramento, sua face eucarística, em cada Santa Missa. E aqui quero encerrar falando as indulgências
que essa devoção traz a cada um de nós. Primeiro, as indulgências plenárias. Primeiro, no dia da admissão. Aqui é para quem quer adentrar ou entrar na arquiconfraria da Sagrada Face, como fez Santa Teresinha do Menino Jesus, como eu disse no início. Não é? Procure se informar. Aqui não vou dizer porque o vídeo ficaria muito extenso, mas procure se informar. Segundo, na hora da morte. Que preciosidade! Como nós precisamos de indulgência na hora da morte, para podermos, no nosso julgamento, chegarmos menos indignos diante de Deus. Terceiro, para cada peregrinação anual feita ao oratório da Sagrada Face. Esse oratório é na França, né? Para aqueles que podem ir lá. Aqueles que não, a veneração da Sagrada Face. Quarto, na festa de São Pedro, ou em determinado dia na oitava, na festa da transfiguração, ou seja, hoje. Hoje se lucra indulgência plenária, né? E no domingo da paixão, ou em qualquer outro dia fixado pelo ordinário. Aqui também nós temos as indulgências parciais, que são: primeiro, para cada exercício piedoso realizado pela confraria, para qualquer outro trabalho de piedade oferecido em união com a finalidade da associação, para cada vez que um membro devotamente oscule, olha que graça, a efígie da Sagrada Face, repetindo a invocação: Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Ou seja, cada vez que você beijar a estampa, o quadro da Sagrada Face, dizendo: Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos, você ganha também indulgência, né? 100 dias para cada oração diante de uma efígie, de uma estampa, de um quadro da Sagrada Face. Foi o Papa Pio IX, 11 de dezembro de 1878, que disse isso. Imagina, cada vez que rezar diante do quadro, você vai obter a graça. Fernando, como obter um quadro desse? Pois o Ricardo colocará embaixo no vídeo como obter. 40 dias, cada vez que um membro assista a qualquer um dos exercícios diários, da manhã ou da noite, na capela da Sagrada Face de Tours. Nós aqui fica difícil. As indulgências acima que requerem uma visita à igreja, veja bem, podem ser obtidas por pessoas enfermas em virtude de algum outro ato prescrito pelo confessor. Ou seja, se a pessoa é doente não pode ir lá, também para quem tem essa dificuldade, o confessor pode colocar um ato que substitua para poder receber essas indulgências. Meus irmãos, vejam quantas graças e a importância da devoção à Sagrada Face. Se você não tem na sua família, não tem na sua casa, providencie. Como? O Ricardo colocará lá o contato para você adquirir a sua estampa da Sagrada Face, facsímile, ou seja, idêntica àquela Sagrada Face venerada na Basílica de São Pedro, que foi venerada pela Irmã Maria de São Pedro, que é chamada de Verônica. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.